Tá, gente, então eu queria mostrar o tópico 3 aqui, só para que vocês vejam, então, a organização. O tópico 3 trata do primeiro modelo que vocês vão a estudar na macroeconomia, que é um modelo keynesiano, que é chamado também de modelo renda-gasto. E é um modelo que tenta, então, determinar como o equilíbrio de uma economia acontece quando consideramos alguns componentes da demanda agregada, que a gente já estudou um pouquinho. Então, vamos estudar aqui, em primeiro lugar, hoje, a função do consumo, como, a partir da interação entre a função consumo e outras funções, como, por exemplo, o investimento, o gasto público e os impostos, vamos a compor a demanda agregada e vamos a chegar a um equilíbrio entre a demanda agregada e a renda dessa economia. Depois vamos a ver o efeito multiplicador do gasto autônomo, que é um conceito sumamente importante, né, da macroeconomia keynesiana. E vamos a fazer, então, vários exercícios. Então, esse tópico é um tópico que vai ter bastantes exercícios, tem uma lista, eu não sei se já postei a lista, vamos ver aqui. Ainda não postei a lista, mas tem vários exercícios para fazer. Vocês têm 2 capítulos de livro para ler. Os 2 capítulos, assim, o capítulo 9 do livro do Dornbusch, Fischer e Startz é obrigatório, e o capítulo 11 de Pinho e Vasconcelos e Toneto é um pouquinho mais curto, mais resumido, então serve assim como complemento, tá? Os dois são do mesmo modelo, então não tem nada diferente um que do outro, são complementares, vamos dizer, tá? Certo, então, vamos a começar. Vocês estão conseguindo ver bem aí a tela? Deixa eu ver o que estão colocando aqui. Já fez alguma aula respondendo a lista de exercícios do tópico 2? Sim, eu já fiz uma com os exercícios da primeira parte, e também a gente teve hoje uma mini aula, não foi uma aula, foram meia horinha de dúvidas que alguns alunos tinham, uma mini aula, e eu vou colocar no Drive, tá? Vou colocar no Drive, eram poucas questões, mas vou mostrar para vocês, hoje eu vou mandar o link. Certo, então, sumário dessa aula e desse tópico no geral, tá? Então, vamos a falar basicamente sobre o equilíbrio macroeconômico de curto prazo e por que de curto prazo esse equilíbrio. Na verdade, quando a gente pensa na macroeconomia no curto prazo, estamos pensando em um período de tempo em que as empresas não conseguem ajustar a quantidade produzida, então tem um nível de renda fixo. E por que acontece isso? Acontece basicamente porque para essas empresas conseguir aumentar a produção, elas têm que aumentar a capacidade instalada. Então, a gente vai ver que o equilíbrio macroeconômico keynesiano de curto prazo pode ser um equilíbrio em que exista desemprego dos fatores produtivos. Se existe desemprego dos fatores produtivos, o que acontece? A gente pode ter um aumento da quantidade produzida no curto prazo, mas até um certo ponto. A partir desse ponto, a única forma de aumentar a quantidade produzida é aumentando a capacidade instalada. Através de quê? Através de investimento. Então, vamos a ver um pouquinho dessa questão da oferta agregada, a decisão das empresas e por que, no curto prazo, essa decisão determina uma quantidade fixa de produção, os diferentes componentes da demanda agregada, 2 formas de ver o equilíbrio de curto prazo, um é através da igualdade entre demanda agregada e renda, e uma segunda forma de ver esse equilíbrio, o chamado equilíbrio a partir de injeções e vazamentos, tá? Então, vamos a mostrar o que significam esses vazamentos e injeções dentro. Depois, a gente tem
Tá, o conceito do multiplicador keynesiano, que é um conceito sumamente importante da macroeconomia, e vamos a fazer vários exercícios. Hoje não acredito que não vai dar tempo de começar, mas a partir da próxima aula, além de teoria, vamos a fazer os exercícios. Certo, então vamos a começar com a nossa igualdade, que a gente já viu, né, essa igualdade entre o que seria a renda, que também pode ser vista como uma oferta global ou uma oferta agregada dos bens e serviços produzidos na economia, lembrando que a gente tem, pelas três óticas de determinação do produto, sabemos que podemos, ou temos uma igualdade entre as rendas da economia, o total do que é produzido nessa economia e o total das despesas, dos componentes da demanda agregada. Certo. Então, aqui nessa equação, o que essa equação está dizendo que a oferta global, a oferta agregada da economia vai ser igual à demanda global, ou seja, a todos os componentes da despesa, também chamada de demanda agregada. O que seria oferta agregada? Basicamente, aquele conceito de produto que a gente viu nas aulas passadas, né? Então, a quantidade que é produzida na economia. E veja aqui como podemos definir essa quantidade, como a quantidade que os produtores desejam vender nos mercados. Por que eu coloquei aqui a palavra desejam vender nos mercados? Porque nesse equilíbrio renda-gasto, não necessariamente todo que é produzido ou todo o potencial da economia de produção vai ser vendido nos mercados. Lembra que a gente tinha uma parte da formação bruta de capital que era a variação de estoques, tá? E essa variação de estoques pode ser tanto de insumo que uma empresa tem, como também de produtos finais, tá? Então, aqui vamos a definir a oferta dessa forma, uma quantidade que os produtores desejam vender no mercado, mas não necessariamente eles conseguem vender. Pode, na verdade, uma parte do que é produzido ficar como um estoque dentro da empresa. Do lado da demanda agregada, a gente também vai se referir a essa demanda como a quantidade de despesa que todos os componentes dessa demanda, então as famílias, as empresas que investem, o setor público, desejam comprar de produção, tá? Certo, então vamos começar com a oferta agregada. Então vejam esse gráfico aqui, está mostrando uma relação entre o que é produzido, então aqui no eixo horizontal a gente vê o Y, que é a quantidade produzida de bens e serviços numa economia, em função do nível de preços. Vocês vão ver que na introdução à macroeconomia, a gente não se preocupa com o nível de preços, tá? Mas vamos a pensar em uma empresa que fabrica e vende um certo produto. Como essa empresa vai decidir quanto produzir? Ela vai olhar para duas variáveis. Por um lado, os custos dos fatores de produção que ela vai utilizar no seu processo produtivo. Então, na decisão, é importante saber para essa empresa qual é o custo do capital, através dos... se ela está alugando esse capital ou o lucro que tem que pagar desse capital, e também vai estar olhando para os salários dos trabalhadores. Então, isso por um lado. Então, é um componente de custos do bem produzido. Por outro lado, a empresa vai olhar para o mercado. E que variável é importante no mercado? A variável mais importante é o nível de preço do produto que ela fabrica e vende nesse mercado, tá? Então, por isso que aqui a gente tem o preço como uma variável importante. Porque a oferta agregada é uma linha horizontal, vertical, nesse nível de Y, com um subscrito PE. O PE significa pleno emprego. Então, essa linha vertical está falando o seguinte: existe um único nível
de produção de pleno emprego no curto prazo. E de que depende esse nível de produção de pleno emprego? Depende, basicamente, da quantidade de fatores de produção que essa economia tem. Então, lembram, quando a gente estudou a fronteira de possibilidades de produção, sabemos que, dada a quantidade de fatores produtivos que um país dispõe, a quantidade produzida que vai ser, que pode ser fabricada naquele país, vai ser fixa, vamos ter aquela fronteira, tá? Por quê? Porque os fatores de produção determinam a quantidade que pode ser produzida nesse país. Além desses fatores de produção, um segundo fator importante para a determinação da quantidade produzida vai ser a produtividade. A produtividade vai vir, ou vamos a ver essa produtividade através de quê? Através da função de produção. A função de produção mostra, basicamente, a tecnologia dessa economia, a produtividade dessa economia. Então, aqui, nessa equação, tem uma forma, né, da função de produção. Na verdade, não temos uma forma funcional, mas temos, ou podemos dizer que o produto de pleno emprego, e aqui eu coloquei o Y com uma linha, que significa que ele é fixo no curto prazo, é constante, tá? Vai ser uma função, então o F aqui significa que a variável dependente, que neste caso é o produto de pleno emprego, que é constante, vai ser uma função de quê? Do capital e do trabalho, ou seja, da quantidade de fatores produtivos que eu tenho no meu país. Eu não tenho aqui uma forma funcional para a função de produção. Depois, mais na frente, vocês vão estudar diferentes funções de produção que mostram como se combinam o capital e o trabalho para determinar o nível de produção dessa economia. Então, lembrando da nossa hipótese que vem, né, de quando estudamos a fronteira de possibilidades de produção, a gente tem uma hipótese em economia que é válida neste modelo de renda-gasto, que diz o seguinte, que a oferta de capital e mão de obra são constantes, são fixas em um determinado momento, e que a tecnologia disponível também é fixa em um determinado momento, consequentemente, a oferta agregada ou produto vai ser um produto de pleno emprego. Isso é o máximo que essa economia pode produzir em um determinado momento. Alguma questão, gente? Ah, tinha uma... Professor, sim. Fala, Roberto. o que é o mesmo o eixo horizontal, o Y ali? Qual que é o significado dele? Vamos lá, vamos a falar sobre essas... Eu pensei que vocês já lembravam o que significava. Então, o Y é o produto da economia, ou também chamado de oferta agregada da economia, a oferta de bens e serviços da economia. Mas a gente sabe que o Y também pode estar denotando a renda da economia. Por quê? Porque a renda da economia e a quantidade produzida de bens e serviços finais é igual. Então, o Y, às vezes, se refere à renda, às vezes se refere a produto, tá? Aquele produto, aquele PIB que a gente viu nas aulas passadas, certo? O C vai ser o consumo, tá? Das famílias. O I vai ser o investimento das empresas. O G vai ser o gasto público. E o X menos M está representando o setor externo, exportações menos importações, tá? Eu pensei que vocês lembravam que não precisava falar, desculpem, gente. Alguma outra pergunta? Tá, vamos então, uma vez que a gente viu, então, que a oferta da economia, a oferta agregada, o produto é constante ou fixo no curto prazo, e eu perguntaria para vocês por quê? Alguém quer responder? Por que o produto da economia é constante ou fixo no curto prazo?
E aí? Tá, então, de novo, gente, é constante porque, lembrando que, no curto prazo, a quantidade de fatores de produção da economia, capital e trabalho são constantes. Consequentemente, o máximo que eu posso produzir é essa quantidade de pleno emprego, ou seja, quando eu emprego plenamente o capital e o trabalho, eu posso obter essa quantidade de produto. Por isso que é uma linha reta aqui, tá? Então, só vou conseguir aumentar a quantidade produzida se eu aumento os meus fatores de produção, aumento o capital ou aumento o trabalho. Mas a gente sabe que no curto prazo isso não é fácil de acontecer. Por quê? Porque para aumentar o capital eu preciso investimento e tempo, tá? Então, construir uma fábrica nova leva tempo. E para que aumente a quantidade de trabalho, também necessito algum tempo. Então, por exemplo, no curto prazo, tudo bem. Pode ser que pessoas que estavam fora do mercado de trabalho ingressem ao mercado de trabalho, pode ser que pessoas que a média da idade para entrar no mercado de trabalho diminua, mas chega um ponto em que não tem mais como aumentar essa quantidade de trabalho, tá? Então, no curto prazo, esse trabalho é fixo. É claro que é difícil de pensar em pleno emprego, porque geralmente as economias não estão em pleno emprego. Então, por exemplo, se a gente pensa no Brasil, faz bastante tempo que a gente não tem um nível de utilização da capacidade instalada e de desemprego baixo que permita mostrar alguma coisa parecida com o pleno emprego. O Pedro pergunta, os fatores de produção não variam? Sim, eles variam, tá? Então, é claro que eu posso aumentar esse fator de produção, mas preciso tempo, tá? Agora, o que acontece, Pedro, no curto prazo? No curto prazo, na verdade, também pode acontecer o seguinte, por exemplo, nesse momento atual do Brasil, a gente sabe que existe desemprego dos fatores produtivos por causa da pandemia, então muitas pessoas estão desempregadas e boa parte da capacidade instalada da indústria, por exemplo, está sem ser utilizada plenamente. Então, é claro que se a gente pensa em um curto prazo atualmente, a quantidade produzida poderia aumentar. Por quê? Porque há desemprego dos fatores produtivos. Tá, Pedro? Não sei se essa era a tua pergunta. Tá, vamos a continuar aqui. Então, todo mundo entendeu essa questão da oferta sendo fixa? A quantidade produzida em um determinado momento sendo mais ou menos fixa? Ou seja, a quantidade de pleno emprego, de novo, tá? Não é que, por exemplo, atualmente a quantidade produzida do Brasil é fixa. É claro que pode aumentar rapidamente se o Brasil começa a ocupar as pessoas desempregadas, utiliza fábricas que estão com capacidade instalada sem ser utilizada, enfim. Tudo bem até aqui? Ou ficaram com alguma dúvida? O Pedro, tudo bem? Amanda tem uma dúvida? Fala, Amanda. Ou está tudo bem? Tudo certo. Tá bom. Perfeito. Então, agora vamos ver o outro lado, tá? Então, a gente viu a oferta agregada e não vamos nos preocupar muito com a oferta por enquanto. Por quê? Porque o modelo keynesiano, tá? De renda-gasto, é um modelo que olha muito mais para o lado da demanda. Então, agora vamos ver os componentes da demanda agregada, certo? Basicamente, os componentes da demanda agregada são componentes que vão estar mostrando de que depende que a quantidade produzida em um país seja demandada, tá? Então, vamos ver os 4, 5 componentes da demanda agregada, que são também componentes do produto interno bruto, na medida em que o produto de uma economia vai ser exaurido, vai ser gasto, tá?
a partir da utilização desses bens e serviços produzidos, seja para consumo, seja para investimento, seja para gasto público, seja para exportar, e uma parte desses bens vai ser, na verdade, importada. Então, vamos a começar com o primeiro componente, e o mais importante componente da demanda agregada, não só do Brasil, como de todos os países do mundo. Então, o principal componente da demanda agregada é o consumo, tá? Aí eu trouxe para vocês aqui um gráfico que mostra como o consumo das famílias, o consumo agregado de todas as famílias brasileiras se comporta ao longo do tempo. Vejam que esse gráfico está mostrando o consumo desde 96 até 2023, tá? É uma série temporal trimestral. Estou olhando para cada um dos trimestres desde 96 até 2023. E que me está mostrando essa série? Essa série me está mostrando o consumo como percentual do produto, tá? Então, lembram que o produto se divide em diferentes tipos de despesas. Consumo, investimento, gasto público, exportações menos importações. Consumo é o mais importante. Então, vejam que aqui, vamos lá, no final de 2020 ou no início de 2020, 68% de todo o que é produzido no Brasil é destinado a consumo das famílias. É muito, né? Então, a maior parte do que é produzido destinado a consumo. Mas vejam que esse consumo tem um comportamento, não é uma linha estacionária, uma linha em um determinado nível, né? Então, vejam que aqui eu tenho um comportamento relativamente estacionário de 96 até 2001, 2002, tá? Aí a gente tem uma queda no percentual do consumo como proporção do produto. Então, vejam que chegou aqui, teve um pico em 96,4, né, de quase 68, aí um período aqui de queda, chega a 59% do PIB, em 2004, 2%, e aí começa um aumento muito importante desse percentual, então o consumo aumenta bastante ao longo de todo esse período. Tá? E aí só vai cair agora por causa da pandemia, tá? Mas mesmo caindo, está num nível maior que nos anos anteriores. Agora, vejam que se eu falo do consumo como um percentual do PIB, eu tenho uma razão, né? Tenho consumo no numerador e PIB no denominador. Então, essa razão pode variar por dois motivos. Uma pela variação do consumo e outra pela variação do PIB. Então, não necessariamente que essa proporção aumente significa que o consumo da família aumentou. Pode acontecer também que o PIB teve uma queda e o percentual de consumo se manteve inalterado, como a quantidade de consumo se manteve inalterado. Consequentemente, essa proporção aumentaria, tá? Mas o que a gente sabe de todo esse período que vem desde 2004 para frente é que também teve muitas políticas de aumento da renda familiar que tiveram um impacto muito importante sobre o consumo da família. Então, se a gente pensa, por exemplo, no Bolsa Família, o Bolsa Família se destina quase que completamente para o consumo da família. Isso tem um impacto forte sobre essa medida. Aí o Pedro está perguntando se esse gráfico se refere somente ao consumo interno. Totalmente consumo interno, sim, tá? É o produto interno bruto, tá? Então, é o consumo dentro do país. Mas pode estar incluindo, como parte desse consumo, bens importados, tá? Como a gente vai ver daqui a pouquinho. Certo. Então, dado que esse consumo é o componente mais importante da demanda agregada, vamos ver agora como podemos explicar
esse consumo através de uma equação, tá? E a equação mais importante desse modelo renda-gasto, tá? Desse modelo keynesiano. Então, vamos a nos deter um pouquinho nessa equação, tá? Vejam que eu coloquei aqui uma equação que diz o seguinte: o C, que é consumo, tá? Vai ser uma função, então a F aqui está dizendo que o consumo é uma função de quem? É uma função da renda, de Y. Lembrando, Y representa renda e representa produto. Pelas diferentes óticas, a gente sabe que o que é produzido no país vai ser igual à renda. Por quê? Porque tudo que é produzido ou vai ser pago para o salário dos trabalhadores ou para o capital, tá? Então, consumo é uma função da renda. Certo. Agora vamos ver qual é a forma funcional dessa equação de consumo. Eu sei que o consumo depende da renda, mas como depende da renda? Tá? Vejam que aqui, essa função de consumo vai ter dois termos, dois componentes. O primeiro, esse C subscrito zero, está se referindo ao que chamamos de consumo autônomo. Autônomo em relação a quê? Em relação à renda, tá? Então, uma parte do consumo não depende do nível de renda das famílias. Ele existe em forma autônoma. Então, por exemplo, a gente pode pensar assim, uma família consome todo dia, uma família de 4 pessoas, todo dia, cada um vai comer um prato que todo dia vai ter um pouquinho de arroz e um pouquinho de feijão, tá? Então, não importa qual é o nível de renda das famílias, esse é um consumo autônomo, não depende da renda. Tudo bem, depois eu posso pensar, a minha renda aumentou muito, então, além do arroz e do feijão, eu vou incorporar um bife, tá? Ou vou incorporar, sei lá, qualquer outra coisa. Mas essa parte, arroz e feijão, podemos pensar que é um consumo autônomo, tá? Não depende do nível da renda das famílias. Esse aí é um exemplo, não significa que seja verdadeiro, tá? Então, vocês podem pensar internamente com vocês ou com sua família, qual é aquele bem que você independentemente de qual é o nível de renda da família, tá? No meu caso, né, não é arroz e feijão, porque eu não sou brasileira, então não tenho esse costume de todo dia comer arroz e feijão, seja como for, tá? Mas então, o C subscrito zero identifica a parte autônoma do consumo, a parte que não depende da renda. Segundo componente, vejam só. Aqui eu tenho renda. Então, eu sei que esse componente, esse segundo termo, está mostrando a parte do consumo que depende da renda. O C1 é um parâmetro. O que significa um parâmetro? É uma variável que está mostrando qual é a forma da relação entre o consumo e a renda. Esse parâmetro C subscrito 1 é chamado na função de consumo de propensão marginal a consumir. E está mostrando o quê? Que se eu tenho uma variação na renda, tá? A variação no consumo vai estar dada por essa proporção. Então, por exemplo, se eu tenho uma propensão marginal a consumir de 0,8, o que isso significa? Significa que se a renda aumenta em R$1, o consumo vai aumentar em 0,80 centavos de real, tá? Ou se a renda aumenta em R$1.000, o consumo vai aumentar em que proporção? Na proporção 0,80, ou seja, em R$800, tá? Então, veja aqui a definição de propensão marginal a consumir. Vai estar indicando em que medida eu tenho uma variação no consumo ante uma variação na renda, certo? Por hipótese, a gente assume que a propensão marginal a consumir vai estar sempre no intervalo entre 0 e 1.
E essa propensão marginal a consumir, vocês têm que pensar como uma média para toda a economia, tá? Não necessariamente ela é igual para todas as famílias. Por quê? Vamos a pensar assim, em um extremo podemos ter famílias que são muito pobres, então qualquer variação da renda vai ser utilizada totalmente para consumo, tá? Então, nesse caso, a propensão marginal a consumir pode ser igual a 1. Agora, podemos ter outro grupo de famílias na economia que já tem um nível tão alto de renda que um incremento da renda não vai aumentar muito o consumo, tá? Porque essa família já não tem nenhuma necessidade de consumir bens adicionais, consequentemente, a propensão marginal a consumir pode ser baixa, tá? Na macroeconomia, essa propensão vai ser a média para toda a economia. Como vemos graficamente a função consumo? Vejam que eu desenhei aqui o consumo, tá? Em função da renda. Então, consumo no eixo vertical, renda no horizontal. E vejam que essa equação tem uma intersecção com o eixo que vai indicar o quê? O nível de consumo autônomo. Então, ela não vai começar no zero. Então, essa intersecção está mostrando o quê? Quando o nível de renda é igual a zero, eu vou ter um consumo positivo. E esse consumo é quê? É o consumo autônomo. A partir desse ponto de intersecção, eu tenho uma função ou uma linha reta com inclinação positiva. Por que tem inclinação positiva? Essa inclinação está mostrando que à medida que eu avanço para a direita, tá? A renda está aumentando. E o que está acontecendo com o consumo também está aumentando. Então, essa inclinação positiva vai estar dada por quê? Vai estar dada pela propensão marginal a consumir. Certo? Alguma dúvida até aqui em relação ao consumo? Ou não? Ou está tudo bem, gente? Vão me falando que eu vou querer agora fazer uma coisa no meu quadrinho. Eu não fiz hoje na turma da manhã, mas agora eu vou fazer. E aí, gente, está tranquilo? Estão acompanhando? Estão entendendo ou não? O Mário Bosch, está tudo bem. E os outros? E aí, meninas, Daniele? Pô, gente, eu não vejo nada. Tá tendo algum jogo? Estou escutando um monte de bombas aqui. Eu tenho do Avaí Figueirense, clássico da capital. Ah, Figueirense está jogando? Jogando ele não tá, ele entra em campo, mas jogando ele não joga há muito tempo. Ah, tá. Olha, São Joinville também. Daqui a pouco joga mesmo time, gente. Que não é Figueirense. É Boca? Quem? É Boca, né? Claro. Não, não é tiro, não. Ah, então não estão todos em Florianópolis. Cada um está em um canto, né, gente? Inter com certeza não foi. Vamos lá, gente. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês a função. Então, função consumo, tudo bem, gente? É assim, porque se vocês entendem a função consumo, tipo, vão entender tudo que vem na frente, tá? Se tiverem dúvida aqui, melhor parar e a gente voltar para essa função. Mas se está tudo bem, vamos em frente, né? E aí? Vou abrir aqui meu...
A Patrícia pediu para repetir o C1. Vamos lá, então. Não, gente, eu não jogo LOL. Só que me faltava, né? Eu não sou a que jogo LOL. Não é a primeira vez que os alunos perguntam, né? Porque, mas eu tenho muitos filhos aqui em casa, tá? Eu nunca, nem consigo entender nada do LOL, tá, gente? Vamos lá, Patrícia. Só que me faltava, né? Jogar LOL. O C1, vamos lá. O C1, vejam só. Essa função consumo está indicando o quê? Está indicando, então, que eu tenho uma parte autônoma, que não depende da renda, e um segundo termo aqui, que me mostra o quê? Que o consumo é função da renda, depende da renda, e depende positivamente. Vejam que tem um sinal positivo aqui. Mas em que proporção depende da renda? Ou seja, tudo bem, a renda aumenta, o meu consumo aumenta, mas em que proporção? O C1, o que está fazendo é mostrando essa proporção. Ou seja, se a renda aumenta, o consumo aumenta, porém, vai aumentar em uma proporção, sei lá, de 0,8, 80%, ou de 0,7, tá? Então, o C1 está mostrando em que medida o consumo e a renda se relacionam, certo? Patrícia, tudo bem? Então, esse C1 ele já é pré-determinado antes de começar a função. Sim, sim. Está determinando na função essa relação entre renda e consumo, É. tá? Então, por exemplo, a propensão marginal a consumir é 0,8. Se a renda a renda média das famílias brasileiras, tá? Aumenta em R$ 100, enquanto vai aumentar o consumo médio das famílias brasileiras em R$ 80, certo? Está mostrando a relação, em que medida existe essa relação entre renda e consumo, tá? Agora vamos a ver a poupança. E aqui eu queria mostrar para vocês uma coisa. Vou mostrar só o início aqui e já vamos para o quadro. Primeira definição, a poupança vai ser a parcela da renda que não é consumida em determinado período, tá? Isso é importante. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Vai ser a poupança. Podemos pensar assim. A família, tá? Vai ter uma certa renda. Então, parte da renda é consumida. E a poupança vai ser um resíduo, vai ser a diferença entre o que é recebido como renda e o que é consumido. Tá? Então, vejam só, a gente sabe que podemos colocar aqui que quem é o consumo? O consumo é consumo autônomo menos propensão marginal a consumir vezes renda. Então, o que eu fiz aqui? Eu substituí o consumo pela equação que me define o consumo, né? Tudo isso aqui eu usei, tá? Agora, eu posso dizer o seguinte, a poupança vai ser igual a quê? A menos o consumo autônomo, tá? Mais 1 menos C1 vezes Y, tá? Então, isso daqui, que está aqui na apresentação, vai estar mostrando o quê?
vamos colocar aqui de novo e já voltamos aqui. Isso aqui está me mostrando o quê? Primeiro, o que é 1 menos C1? Isso daqui vai ser chamado de propensão marginal a poupar. Vejam que também é um resíduo. Por quê? Porque 1, ou seja, o total menos a propensão marginal a consumir. Então, você pode pensar assim, se eu tenho um aumento da renda, parte vai ser destinada ao consumo. Que parte? Essa parte é determinada pela propensão marginal a consumir. O restante vai ser destinado a quê? A poupar. Então, 1 menos a propensão marginal a consumir vai ser igual à propensão marginal a poupar. Tá? Então, vejam aqui, essa equação de poupança está indicando o quê? Que a poupança vai ter um componente negativo ou uma despoupança, que vai ser aquele consumo autônomo que não depende da renda. Então, vamos pensar assim, uma família precisa ter um consumo de subsistência, mesmo não tendo renda, de alguma forma ela tem que consumir. Isso vai ser uma despoupança, tá? Não depende da renda. E tem um componente positivo, a poupança, que depende da renda. E em que proporção vai depender da renda? Na proporção dada pela propensão marginal a poupar, tá? Essa propensão marginal a poupar vai ser um resíduo dado por 1 menos a propensão marginal a consumir. E a gente sabe, agora sim vou voltar para o gráfico aqui, tá? A gente sabe o seguinte, que a soma de propensão marginal a poupar e propensão marginal a consumir vai ser igual a 1, tá? Dado que a propensão marginal a poupar é 1 menos a propensão marginal a consumir. Certo. Como vemos graficamente a poupança? Tá? Então, a poupança também vai ter uma interseção com o eixo vertical dado, determinado pelo consumo autônomo, só que aqui vai ser uma intersecção no negativo, tá? A gente viu, então, por que chegamos a esse negativo na poupança, ou essa interseção com o eixo no negativo, que vem da própria definição da função consumo, e depois a gente vai ter uma linha reta com inclinação positiva, que está mostrando que se a renda aumenta, a poupança também vai aumentar. Só que vai aumentar em uma proporção bem menor que o consumo. Certo? E aí, gente? Como vão? Tá tudo bem até aqui? Ou tem alguma pergunta? Tá. Assim, gente, eu sei que vocês agora todavia estão com a cabeça na prova, que vai ser sexta, mas aí tentem no final de semana começar a ler, pelo menos o que a gente está vendo por enquanto, que não é muito no livro, começar a ler, para que na quarta, que a gente vai continuar com este tema, vocês já tenham dúvidas e perguntem, tá? Porque, assim, à medida que a gente vai avançando, se vocês ficam com muitas dúvidas, depois fica mais difícil de recuperar, tá? A função consumo e poupança são as duas funções mais complicadas do modelo keynesiano. Agora vamos começar com aquelas que são mais simples, nesse modelo. Então, agora vamos para o investimento. Como vemos o investimento no sistema de contas nacionais? Lembrando que o sistema de contas nacionais do IBGE é o sistema que mostra todas as estatísticas relacionadas ao produto. Então, o investimento é chamado, no sistema de contas nacionais, de formação bruta de capital fixo. Lembrando que vai ser considerada de formação bruta porque está incluindo dentro desse montante não só o investimento, que significa aumentar a capacidade instalada das empresas brasileiras ou do sistema produtivo, não só indústria, mas também serviço, agropecuária, enfim, todos os setores produtivos, mas também uma parte dessa formação de capital vai estar destinada à reposição do capital.
Lembram do conceito de depreciação? Então, por isso que é bruta, porque está incluindo também a depreciação. Se a gente tira essa depreciação, vamos estar considerando aí sim a formação líquida de capital fixo ou o investimento que gera aumento da capacidade instalada. Vejam que aqui o comportamento dessa série é bem diferente da série de consumo. Sem fazer nenhum teste estatístico para afirmar nada em relação a essa série, o que a gente percebe é que ela tem uma tendência a ficar ao longo do tempo, especialmente de 96 até agora, sempre uma tendência meio que estacionária, em torno a uma média. Então, podemos pensar que a média deve ser mais ou menos de 19 pontos percentuais do PIB, e ela oscila, flutua ao redor dessa média. Então, tem períodos em que ela é maior, 20, tem períodos em que ela é menor, 16,87, mas mais ou menos está sempre em torno a essa média, tá? O que preocupa, e o comportamento do investimento é bem cíclico, então, vocês vão estudar mais na frente ciclos econômicos e vão a ver que existe uma relação muito forte entre esses ciclos e o investimento da economia. O que preocupa um pouquinho, né, o que a gente vê nos últimos anos da economia brasileira, é que essa formação de capital fixo, que chegou a ter aqui um período muito bom, né, de 2009, 10, 11, e aqui podemos pensar também na questão das políticas públicas, a partir de 2014 tem uma queda, né, 2013 já 2014 ainda estava em um nível bem alto, né? Mas aí começou uma queda, né? E a economia nesse nível aqui bem menor de investimento. O que acontece com o investimento? O investimento é uma proporção bem menor, né, que o consumo, porém ele é muito importante, por quê? Porque ele tem um duplo papel na economia. Tá? Então, por um lado, ele é um componente da demanda agregada, um componente do gasto. Então, é importante porque, obviamente, sempre que esse componente do gasto aumenta a demanda da economia e, consequentemente, isso vai incentivar essa economia a aumentar o seu produto. Mas o investimento tem outro papel. Por quê? Porque ele é um elemento que vai constituir a oferta agregada. Lembram que a oferta agregada dependia, basicamente, do fator de produção trabalho e do fator de produção capital. Então, sempre que eu tenho maior nível de investimento, eu estou incrementando, aumentando a oferta agregada desse país. Por quê? Porque estou aumentando a capacidade instalada. Então, por isso que o investimento é uma variável, assim, sumamente importante, muito estudada na economia por esse duplo papel. Então, no modelo que a gente está estudando, nesse modelo básico, a gente vai fazer a seguinte hipótese: que esse investimento não é função da renda. Ele é autônomo, é independente da renda. Então, veja aqui nesse gráfico que está desenhado, o investimento em relação à renda, tá? Então, aqui sempre no eixo vertical eu coloco a minha variável dependente e aqui é independente. Só que no caso do investimento, ela é independente da renda, neste modelo. Então, o investimento vai ser desenhado como uma linha horizontal em um certo nível exógeno, dado de investimento que não depende da renda. Então, vejam só, à medida que a renda aumenta, o investimento permanece sempre no mesmo patamar. Ele é independente. Certo? Como vamos? Está tudo bem? Estão aí ainda? Firmes? Sim, professora. Tudo Tá certo. bom. Um pouco confuso, mas tudo certo. É que é todo novo, né, para vocês, ou não? Parcialmente. Eu não entendi por que esse investimento ele não acompanha a renda. É só por conta do modelo mesmo? Isso, só por conta do modelo, gente, é uma hipótese, tá? É claro que o investimento
E depois, né, no modelo ISLM, que é um modelo que vamos a ver a continuação, a gente vai colocar o investimento como função de renda, porque, obviamente, se a renda aumenta, isso significa que as despesas da economia vão aumentar, tá? E os empresários vão ter um incentivo para aumentar o investimento, tá? Então, é uma hipótese simplificadora deste modelo. Outra pergunta aqui. O que seria o eixo X desse último gráfico, o eixo Y? Então, vamos lá. O eixo que você chama de X é esse eixo horizontal? Amanda? O vertical? Tá. Então, o vertical é o investimento. Vê que aqui tem o I? Então, o vertical está mostrando o investimento, tá? Esse investimento vai ser constante em um nível determinado exogenamente. Não depende da renda, tá? Mas o que faz, nesse caso, como que faz para o investimento aumentar? Qual que é o fator que interfere? Aqui estamos supondo que não temos nenhum... A única coisa que estamos supondo é que ele não depende da renda, mas a gente pode, e de fato vamos a fazer isso nas próximas aulas, dizer o seguinte, o investimento passa de tal nível para tal outro nível, e ele aumenta, tá? Então, vamos a ver várias modificações dos componentes autônomos da demanda agregada que podem aumentar. Mas o que o modelo está dizendo é que ele não depende da renda, só isso. Mas pode aumentar por outros motivos. Então, podemos dizer, as expectativas dos empresários melhoraram, consequentemente, o investimento aumenta de nível, tá? É uma hipótese simplificadora do modelo, porque é o primeiro modelo que a gente estuda e depois vamos incorporando equações comportamentais mais complexas, tá? É só para começar. Tudo bem? Tá. Vamos para o componente da demanda agregada, gasto público, tá? Que aqui é chamado, no sistema de contas nacionais, de consumo do governo. Essa, sim, é uma variável que na macroeconomia sempre vai ser considerada autônoma, endógena. E essa consideração do gasto público ser considerado exógeno obedece basicamente ao fato de que é a nossa principal variável de política fiscal. Então, uma forma de estudar o que acontece em uma economia quando, por exemplo, temos uma recessão, é olhar para o que acontece se o gasto público aumenta. Tá? Então, vamos a deixar essa variável sempre como autônoma, no sentido em que, de novo, Perdão, professor. da renda. Oi? Cortou para mim aqui a hora que a senhora estava falando. Qual foi olhar para o quê? Tá, eu não lembro. Então, eu estava falando sobre o gasto público, tá? E esse gasto público considerado autônomo. Por quê? Porque ele representa a principal variável de política fiscal. E o modelo keynesiano, o modelo renda-gasto, tem como principal objetivo mostrar o que acontece, por exemplo, se uma economia está em recessão, se uma economia está com um nível de produto que não é um nível de pleno emprego, o que acontece com a política fiscal? Como, através da política fiscal, esse governo pode incrementar essa renda? Então, o gasto público vamos a considerar sempre como exógeno, como autônomo, tá? Então, no gráfico que a gente vê é um gasto público, né, como proporção do PIB, que teve uma queda, não muito pronunciada, porque vejam que o intervalo em que está desenhado aqui a linha, a série temporal do gasto público é entre 21, mas só teve um momento aqui em 1996,
e 18, tá? Então, sempre o intervalo é basicamente entre 18 e 20, tá? Mas teve, assim, uma mudança, que a gente estava muito mais perto do 19, aí vai caindo, 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 e aqui está mais entre 18 e 19 pontos percentuais do PIB. Então, vejam que o governo, o gasto público, representa quase a mesma proporção que o investimento privado das empresas, tá? Mais ou menos 20%. Certo. Então, vamos para a equação de gasto público. Então, vejam só, gasto público não depende da renda. E a tributação, que é o outro lado do gasto público, né? Então, o setor público tem dois componentes fundamentais que a gente estuda na macroeconomia. Por um lado, o gasto público, por outro lado, os impostos, que é a arrecadação do governo e que vai ser a receita que o governo tem para cobrir esses gastos públicos, tá? E o que é mais importante que vocês lembrem sempre, gasto público é considerado como uma variável autônoma ou exógena. Por quê? Porque é uma variável determinada fora do nosso modelo. Então, o nosso modelo vai determinar o nível de equilíbrio da renda, o nível de equilíbrio do consumo. Mas o gasto público é determinado por quem? É determinado pelo governo. Por quê? Porque vai depender basicamente do objetivo da política econômica. Então, o governo, as autoridades determinam alguns objetivos. Então, por exemplo, pode ser aumentar a renda, ou pode ser incentivar o investimento, ou incentivar o consumo, e a partir desses objetivos, o gasto público vai ser a variável fundamental, tá, para determinar esses níveis ou esses objetivos que esse governo quer atingir. E a mesma coisa para a tributação, tá? Os tributos também são uma variável considerada autônoma e também um instrumento muito importante de política econômica. Então, o governo pode incentivar a economia tanto aumentando o gasto público, quanto diminuindo os impostos, tá? Agora, uma questão importante em relação à tributação é que a tributação vai alterar a função de consumo, tá? Por que a função de consumo? Vocês podem pensar o seguinte. Então, a gente falou que a família recebia a sua renda e determinava quanto ela ia gastar em consumo. Porém, parte do que a família recebe como renda vai ser utilizado para pagar impostos. Então, toda vez que você vai comprar alguma coisa no mercado, desde um pãozinho até um eletrodoméstico, você está pagando impostos. Então, quando você paga esses impostos, a sua renda disponível, ou seja, a renda que você tem realmente para gastar em vez de consumo, por exemplo, vai ser menor. Por quê? Porque parte da renda vai ser paga em impostos. Então, quando existe uma função de tributação, eu vou ter, então, uma modificação na minha função de consumo. Por quê? Porque agora, vamos limpar aqui, então, eu tinha o seguinte, eu tinha que o consumo dependia de um componente autônomo, mais de um componente que dependia da renda, tá? Só que a renda, essa renda, quando temos ou seja, tributos para pagar, a renda disponível para consumir vai ser menor, diminui. Em que proporção? Na proporção Y menos T. Então, quando considero isso aqui vai ser igual à renda disponível. Então, o subscrito D significa disponível. Consequentemente, o consumo vai ser agora
consumo autônomo mais propensão marginal a consumir vezes Y menos T. Certo? Ou consumo autônomo mais propensão marginal a consumir vezes renda disponível. Certo? Perguntas? Já vamos terminando daqui a pouquinho. Não entendo YD, Pedro. Vamos lá, então, Pedro. Então, Pedro, vamos lá. Vamos pensar assim, você tem um salário, tá? Sei lá, qualquer salário. Vamos pensar R$1.000 por mês, certo? Tudo bem. Você, quando pensa, eu vou gastar esses R$1.000, tudo bem, você vai comprar qualquer bem que você vai comprar, qualquer alimento que você vai comprar, na verdade, você está pagando impostos também. Tá? Então, eu vou comprar essa garrafinha de água que sai R$2, mas 30 centavos são de impostos. Então, na verdade, a minha renda disponível, ou seja, o que eu tenho disponível para gastar, não é esse total, não são aqueles R$1.000. É 1.000 menos os impostos que estão inseridos nos bens. Tudo bem que você não faz essa conta, né? Você não fala, eu vou pagar tanto em imposto, mas é uma realidade, você paga muito imposto quando compra bens de consumo. Consequentemente, você não vai gastar os R$1.000 totalmente em bens de consumo. Parte desse dinheiro vai ser destinado a quê? A pagar impostos. Mesmo que sejam impostos indiretos, você nem sabe que imposto está pagando, mas está pagando. Consequentemente, a tua renda disponível, ou seja, o quanto eu posso gastar, tá? Quanto posso realmente gastar? Depende de quê? Depende da tua renda menos os tributos que eu pago. Pensa desta forma, se os bens de consumo que a gente compra não tivessem inserido esses impostos, eu poderia comprar muitas mais coisas. Tá? A minha renda seria maior. Certo, Pedro? Ou não? E aí, Pedro? Tá. De novo, depois da prova, comece a ler o material para a semana que vem, vir com muitas dúvidas, tá? Porque é muito novo para vocês todos, então é normal ter dúvidas. Certo, vamos para as últimas duas equações da minha demanda agregada, exportação e importação. De novo, vamos a considerar, nesse primeiro modelo preliminar, que elas não dependem da renda. De fato, as exportações não são função da nossa renda, da renda nacional, são autônomas da renda nacional. Por quê? Porque quanto eu vou exportar, na verdade, depende da renda dos países estrangeiros. Então, a renda da China aumenta, eles aumentam a demanda por certos tipos de bens, então aumenta a demanda de soja, aumenta a demanda de minério, tá? E aumenta as minhas exportações. Ou seja, a exportação depende da renda mundial, do que acontece com a renda dos outros países. E também depende da taxa de câmbio. Por quê? Se a taxa de câmbio aumenta, isso significa que o real se desvaloriza em relação à moeda de outros países, por exemplo, do dólar. Isso vai fazer com que os bens produzidos no nosso país fiquem relativamente mais baratos. Isso incentiva as exportações. Então, do lado das exportações, temos certeza que elas não são função da renda nacional, são autônomas e elas dependem de outros fatores que, por enquanto, não nos preocupam. Então, vamos a dizer que a exportação é independente da renda, tá? E, por outro lado, a gente tem as importações.
As importações também vamos a fazer a hipótese de que são independentes da renda, porém, no modelo ISLM-BP, vamos a introduzir a renda como uma variável que determina o nível de importação. Por quê? A gente colocou que o consumo depende da renda. E sabemos que parte dos bens de consumo são bens importados. Consequentemente, os bens importados dependem da renda. Mas, por enquanto, vamos a deixar ela independente. E depois vocês vão saber por quê. Porque se eu incorporaria várias diferentes variáveis que dependem da renda, a resolução do modelo ficaria um pouquinho mais complicada. Então, vamos a deixar essa complicação para mais adiante. E aqui temos as duas variáveis, exportação e importação do Sistema de Contas Nacionais do Brasil. Então, desde 96 até 2023, tá? Então, também tem um comportamento bastante cíclico, né? Nas importações, a gente poderia pensar ou olhar por que, né, existe esse comportamento. O que podemos ver claramente aqui, né, no período 2003-2008, foi um período de valorização do real, tá? Então, o real ficou valorizado em relação a moedas estrangeiras, consequentemente, importar bens ficou relativamente mais barato. Daí que temos, é o único período dessa série em que temos um aumento constante das importações. As exportações aumentam, porém em uma proporção menor, e esse aumento está relacionado a quê? Na verdade, eu falei, o real se valoriza em relação ao dólar, as exportações deveriam diminuir, porém esse aumento está relacionado à renda estrangeira, aumento da renda basicamente da China, um aumento muito grande na demanda por commodity nesse período, que faz com que, independentemente da taxa de câmbio, as exportações aumentem também, tá? E depois a gente tem aqui uma série bastante estacionária, né, sem aumento considerável das exportações, e as importações, aqui tem uma queda muito grande, né, na crise de final de 2008, depois voltam a aumentar, e aqui se transformam em um pouquinho estacionárias, aqui com a crise voltam a cair. Gente. Professora. Sim. Ali nas exportações, a variação ali está pequena, mas vamos supor, pode-se deduzir que nem ali no final, 2023, que diminui as exportações, seria porque aumenta o consumo interno ou outro motivo? Então, você está falando aqui, não sei onde, 2003? Não, no finalzinho aí. Aqui, não, aqui o finalzinho tem a ver com a crise do Covid, né? É um fator externo, então. Sim, também. um fator totalmente externo, cai a demanda de todo mundo. Então, veja que aqui vamos a ter ainda um comportamento de queda que vai perdurar por um tempinho, né? Sim, existe essa relação entre demanda interna e exportação. Eu coincido com você. Então, se a demanda interna aumenta, para muitas empresas é mais fácil, né, e até mais rentável vender no mercado interno que no mercado externo. Isso aí existe, com certeza. Mas, assim, nesse período, especialmente desde os inícios dos anos 2000, a exportação está muito relacionada a commodities que não necessariamente tem um mercado interno tão forte. Então, quando a gente vê o que o Brasil exporta nesse período, são poucas commodities e basicamente o destino é a China. Mas quando pensamos em bens industrializados, por exemplo, isso aí é verdadeiro. Se a demanda interna aumenta, muitas empresas preferem vender no mercado interno que exportar, que sempre tem maiores riscos, maiores custos, né, de exportação, no sentido de desenvolver mercado, enfim. Gente, o Davi pediu
O quadrinho, o quadro de novo, né? Esse quadro, Davi? Sim. Tá tudo bem aí, Davi? Tira um print aí do quadro e depois dá uma olhada ou tem alguma dúvida? Tá bom, gente. Então, para terminar a aula de hoje, eu vou tentar mostrar aqui esse último gráfico, tá? Eu vou primeiro apagar isso daqui. Vamos começar com isso daqui. Vejam só. Vamos a pensar o seguinte. Então, aqui eu desenhei basicamente o consumo, tá? Então, é o mesmo gráfico que o gráfico de consumo inicial. Então, eu vou ter uma intersecção aqui que vai estar mostrando o consumo autônomo e depois desse ponto de consumo autônomo, o consumo vai ter uma inclinação positiva, mostrando que se a renda aumenta, o consumo aumenta. Então, se a demanda agregada fosse igual a consumo, a minha demanda agregada teria a mesma forma do consumo, tá? O que acontece se eu adiciono aqui? Não vou conseguir fazer isso. O que acontece se eu adiciono aqui essa segunda linha, tá? Se eu adiciono o investimento. A gente viu que o investimento era constante, era uma linha horizontal em um certo nível exógeno, tá? Então, vejam só, se eu agora considero a demanda agregada como sendo igual a consumo mais investimento, o que vai acontecer com a linha de demanda agregada? Vai ter a mesma inclinação do consumo, só que agora vou deslocar essa demanda agregada para cima. Em que proporção? Na proporção dada pelo investimento. A mesma coisa aconteceria se eu incorporo o gasto público. O gasto público também considerei como exógeno, como autônomo. Então, ele também é uma linha horizontal em um certo nível. Agora, se eu incorporo esse gasto público, a minha reta de demanda agregada, que tem a forma do consumo, agregando o gasto público, só vou deslocar a interseção com o eixo vertical. Em que nível? No nível do consumo, do gasto público, desculpe. Para finalizar, se incorporo o setor externo, a minha linha também vai aumentar na proporção, então, desse saldo que eu estou supondo aqui, que é positivo, tá? Então, a demanda agregada aumentaria nessa proporção. De fato, olhando para esse gráfico, se eu incorporasse aqui a realidade da economia brasileira, a demanda agregada deveria vir, na verdade, para aqui, né? Porque eu tenho uma importação que é maior que a exportação, então essa demanda agregada não estaria aumentando, na verdade, tá? Estaria diminuindo. Por quê? Porque o resultado entre X, exportação, e M é negativo, tá? Então, aqui estou só colocando como hipótese que a exportação é maior que a importação, então a demanda agregada aumenta, mas na verdade poderia ser o caso, como na economia brasileira, importação sempre maior que exportação e, consequentemente, essa demanda agregada, na verdade, viria para aqui, para baixo, tá? E não para cima. Gente, mas vai ter um vídeo, Roberto, vocês vão poder ver de novo, tá? Por hoje, então, é isso. Então, na próxima aula, a gente vai começar a aula com um exercício e vai ficar bem melhor, mais claro, né? Todas as relações que existem entre renda, produto, componente da demanda agregada. Então, não esqueçam na sexta de fazer a avaliação
E na próxima quarta a gente vai ter aula síncrona. Eu vou colocar agora os slides para não esquecer, tá, Roberto? Vou ficar aqui uns minutinhos e já vou andar por aqui também, não? Tem como? Boa noite, Daniele. Porque se eu consigo mandar por aqui, mesmo esquecendo, deve ter, não? Como mandar. Boa noite. Pelo Moodle, por aqui não dá para mandar, professor. Ah, que pena. Ah, eu pensei que dava. Por que não dá? É um absurdo isso não ter esse recurso mesmo. Coisas do Google. Que coisa. Mas sério que não dá? Eu nunca tentei. Tchau, Patrícia. Não dá. Eu já tentei no trabalho também fazer isso, não tem Nos opção. detalhes da reunião aqui tem um ponto de anexos. Ah, só se a versão do professor tiver, então. Ah, pode ser, porque a gente tem... Ah, é A verdade. versão Vai ser gente. um anexo da agenda. Eu deveria colocar na agenda, eu acho. Direto Deixa eu do ver. Google, né? Sim. Oi, professora. Oi. Eu tenho uma dúvida sobre as exportações e importações. Então, uma moeda nacional mais valorizada ia ajudar mais na importação, né? Isso Isso. ajudaria mais, tipo, pessoas de baixa renda e tal, porque quem exporta geralmente são indústrias maiores e tal, né? Ah, essa é uma boa discussão, né? Porque também depende do que é importado. Então, por exemplo, teve um aluno de doutorado que mostrou que quando o real se valoriza, isso ajuda muito no investimento. Por quê? Porque dá para importar maior quantidade de bens de capital. Então, como o Brasil é claro que produz bens de capital, máquinas, por exemplo, mas boa parte das máquinas utilizadas na indústria brasileira são importadas. Então, por exemplo, quando o real se valoriza, a importação de bens de capital também aumenta, tá? Em relação aos bens de consumo, e se isso beneficia mais o pobre e tal, depende do que está sendo importado. Então, por exemplo, a farinha de trigo é importada, então se o real se valoriza, a farinha fica mais barata e o pão fica relativamente mais barato, tá? Outros bens importados são destinados basicamente para famílias que têm mais recursos. Então, por exemplo, bens de eletrônica ou computadores, enfim. Mas é uma boa discussão, né? Porque não é tão linear que aumenta a importação e isso é uma coisa ruim para a economia. Não necessariamente, porque existem bens tanto de consumo como de investimento que são importados, então, quando o real se valoriza, tem um impacto positivo na economia, certo? Agora, e do lado da exportação, também, nos últimos anos, ficou meio que... essa relação não é tão direta, né? Porque como o Brasil exporta muita commodity, o nível da taxa de câmbio não acaba influenciando muito nessa exportação. Porém, a valorização do real, o que gerou foi que muitos bens industrializados que eram exportados deixassem de ser exportados. Porque, claro, que a valorização do real não ajuda na exportação de bens industrializados. Não sei, Felipe, se respondi a tua pergunta. Respondeu sim, muito obrigado. De nada. Gente, alguma